Se você tivesse que fazer apenas uma pergunta para descobrir um segredo que mudaria completamente a sua vida, qual pergunta você faria? Eu não sei você, mas se você quer saber qual pergunta eu faria, assista esse vídeo até o final, que eu tenho algumas perguntas sobre algumas situações diferentes que eu vou responder o que eu faria se eu estivesse nessas situações descritas nas perguntas que eu vou mostrar para você agora. Então vamos para as perguntas. Primeira pergunta: você precisa escolher confiar em um estranho ou alguém que já te traiu? Em quem você confiaria? Essa é uma escolha bastante difícil, mas eu escolheria confiar no estranho que nunca me traiu, do que confiar de novo em alguém que já me traiu. Porque quem trai uma vez, trai uma, duas, três e quantas vezes forem necessárias. E eu não daria a alguém a oportunidade de me trair de novo. Eu prefiro correr o risco de ser traído por um desconhecido do que dar a oportunidade de ser traído de novo por alguém que já me traiu antes. Com o desconhecido, você tem uma certa dúvida de se você vai ser traído ou não. Com alguém que já te traiu, você tem a certeza de que você vai ser traído de novo e vai carregar mais uma vez a dor de mais uma traição, que é pior quando vem de alguém que você conhece, que é próximo de você, do que quando vem de alguém que você não conhece, não tem nenhum vínculo. Quando é alguém que você não conhece, você só fica meio que se sentindo um otário, um trouxa, por ter sido enganado por um desconhecido e ter confiado em um desconhecido. Segunda pergunta: as pessoas só amam uma vez na vida? Não. As pessoas não amam apenas uma vez na vida. Ao longo da vida, as pessoas amam várias vezes várias pessoas. As pessoas, só porque amam uma pessoa como ela nunca mais amou ninguém, elas acreditam que as pessoas só amam uma vez na vida. Existem exceções onde as pessoas só amam ou só amaram uma única vez na vida. Mas o que acontece sempre, na maioria das vezes, no geral, é que as pessoas amam várias vezes, mas não na mesma intensidade. As pessoas sempre vão ter alguém que elas amaram ou amam mais e alguém que elas amaram ou amam menos, e vão ter vários amores ao longo da vida. Você vai amar uma pessoa com uma intensidade e depois vai amar outra pessoa com uma intensidade que pode ser maior ou menor do que a que você amou a pessoa anterior. Ou seja, você vai amar várias vezes várias pessoas. E o fato de você ter amado uma pessoa de uma forma que você nunca amou uma outra pessoa, não quer dizer que você só amou uma vez na vida. Isso quer dizer que você só amou uma única pessoa com aquela intensidade que você amou ou ama ela, e que você não consegue mais amar ninguém na mesma intensidade ou com uma intensidade maior que você amou essa pessoa. É isso que acontece. Não quer dizer que você só amou, que as pessoas só amam uma vez na vida e acabou. Se não ama mais ninguém, não vai amar mais ninguém na vida. Nada disso. Ela pode amar sim várias vezes, só que com intensidades diferentes, uma intensidade para cada pessoa. Terceira pergunta: é benéfico fazer uma coisa que você não gosta? De um modo geral, não é benéfico fazer uma coisa que você não gosta. Fazer algo que não gosta não é bom para a alma, para o corpo e nem para a mente. Mas dependendo do caso, fazer uma coisa que você não gosta não é só bom, como pode abrir novas oportunidades que no final será muito bom para você. Se for algo que vai trazer uma qualidade de vida melhor para você, aí sim, é benéfico, é muito benéfico. Mas se for algo que não tem nenhum propósito, que não vale a pena o esforço, não é benéfico fazer. Se não vai trazer nenhum benefício, nenhuma qualidade de vida para você, não é benéfico fazer uma coisa que você não gosta. Por exemplo, se você está acima do peso, você não gosta de fazer regime, academia, praticar esportes, acordar cedo para fazer alguma atividade física e comer comidas saudáveis. Se você fizer tudo isso, mesmo sem você gostar, isso vai ser benéfico para você, porque você vai ter uma qualidade de vida melhor e mais saudável, e muito provavelmente vai começar a gostar de fazer isso. Muitas vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta para termos algum benefício, porque às vezes o benefício vem de fazermos algo que a gente não gosta. Quarta pergunta: você é um expert em empreendedorismo?
qual dica, conselho você dá para quem está pensando em empreender ou começando agora? Antes de responder, eu quero deixar bem claro que eu não sou expert em empreendedorismo, mas se eu fosse um expert em empreendedorismo, a dica que eu daria para alguém que está pensando em empreender ou está começando agora é a seguinte: sempre busque conhecimento na área em que você pretende empreender ou que você já esteja empreendendo. Busque entender sobre o mercado em que você atua ou quer atuar. Não tenha medo de empreender. Diversifique o seu empreendimento e não se prenda a um único empreendimento. Mas antes de diversificar o seu empreendimento, foque no seu principal empreendimento para tornar ele estável e ter uma boa rentabilidade. E depois busque conhecimento e entender sobre os outros mercados nos quais você pretende empreender, atuar, para diversificar o seu empreendimento. Porque ao diversificar o seu empreendimento, se houver uma crise em um mercado, você vai ter capital para manter o seu empreendimento no mercado que está em crise até que a crise passe. Mas se você tiver apenas um empreendimento, ele pode não sobreviver a uma crise e você pode vir à falência se você não tiver um caixa muito forte para manter o seu negócio durante aquela crise. Para mim, hoje, mais do que nunca, não é seguro para os negócios ter apenas um único negócio, um único empreendimento. É preciso diversificar o empreendimento e ter vários negócios, ter várias fontes de renda, mas isso tem que ser feito aos poucos e por etapa. Quinta pergunta: se você fosse um professor, qual conselho você daria para os seus alunos? Se eu fosse um professor, o conselho que eu daria para os meus alunos, independente do grau de escolaridade, seria: leia mais. Eu aconselharia os meus alunos a ler mais. A leitura está em baixa e as pessoas não leem mais e por isso elas têm um vocabulário reduzido, limitado, uma mente fechada e muito pouco conhecimento. Nunca se viu uma geração tão com pouco conhecimento como essa agora, em comparação desde que o conhecimento avançou, acredito eu, isso é um pensamento meu. Quem ler mais tem um vocabulário extenso, robusto, diversificado, fala bem e correto e adquire conhecimento, dependendo, é claro, do tipo de coisa que a pessoa lê, porque não adianta você ler bastante e ler muita porcaria, não ler nada que traga conhecimento, algo que venha lhe ajudar na sua vida, no seu cotidiano. Então isso depende do que as pessoas leem, daquilo que você lê. Sexta pergunta: você é um pesquisador que concluiu uma pesquisa sobre o impacto do uso exagerado do celular nas pessoas. Qual conselho você daria para quem usa muito o celular? Bom, mais uma vez esclarecendo aqui, antes de responder, eu não sou nenhum pesquisador de nada, mas respondendo a pergunta, vamos lá. Se eu fosse um pesquisador que acabou de concluir uma pesquisa sobre o impacto do uso do telefone nas pessoas, o conselho que eu daria seria o seguinte: não escreva apenas no celular, não use o teclado inteligente e as sugestões de palavras do teclado inteligente. Isso vai deixar você burro ou mais burro ainda. Escrever no celular usando as sugestões de palavras do teclado inteligente vai fazer você esquecer como se escreve as palavras, escrever errado, fazer você ter que pesquisar como se escreve corretamente uma palavra quando você tiver que escrever manualmente, e impede que você aprenda a escrever novas palavras. Isso acontece comigo. Eu passei anos escrevendo só no celular e ainda hoje escrevo só no celular, que algumas vezes onde eu tive que escrever manualmente, eu tive que pesquisar como se escreve a palavra. Porque eu já estou há muitos anos ali escrevendo só no celular e selecionando as sugestões que o teclado inteligente dá. E na maioria das vezes eu nem presto atenção na palavra que está ali. Eu só sei mentalmente que é a palavra que eu quero, mas não sei como ela se escreve por extenso ali, aquela palavra. E algumas vezes eu tive que pesquisar a palavra para eu escrever certo. E muitas vezes eu também estou escrevendo e aparece um traçozinho vermelho abaixo da palavra que eu estou escrevendo, indicando que ela está errada. Aí eu tento várias formas, tal, às vezes eu consigo, mas outras vezes eu tenho que pesquisar para ver como se escreve aquela palavra correta. Isso é consequência
consequência de eu ter usado, de eu só escrever no celular e usando as sugestões de palavras do teclado inteligente. Quando você escreve só no celular, usando as sugestões de palavras do teclado inteligente, você não escreve a palavra toda, porque você clica logo na sugestão que o teclado dá, sem nem prestar atenção na palavra direito, sem ver ali a palavra corretamente. Só clica lá e pronto, já escreve ali a palavra com a sugestão que o teclado dá. E isso reduz a sua capacidade de escrever, impede que você aprenda a escrever corretamente novas palavras e até também as palavras que você já sabe, e também diminui a sua capacidade de escrita. Você com certeza já teve alguma situação, alguma dificuldade de escrever, de saber como se escreve uma determinada palavra quando precisou escrever algo manualmente. Isso aconteceu porque você escreve muito no celular ou no PC, usando as sugestões de palavras do teclado inteligente. O teclado inteligente é uma tecnologia que, se as pessoas não souberem usar, ela deixa as pessoas menos inteligentes, ou seja, burras, mais burras do que são. O teclado inteligente é uma tecnologia inteligente que deixa as pessoas burras. O teclado inteligente não é para deixar você inteligente, é para deixar você burro, mais burro do que muitas pessoas ainda são. Sétima pergunta. Você pode fazer apenas uma pergunta para descobrir um segredo que mudaria a sua vida. O que você perguntaria? Se eu pudesse fazer apenas uma única pergunta para descobrir um segredo que mudaria completamente a minha vida, eu perguntaria se eu vou ficar rico e quando isso vai acontecer, caso eu fosse ficar rico. É uma pergunta dupla, mas é uma pergunta que com certeza mudaria a minha vida, porque a resposta dessa pergunta vai determinar se eu continuo ou não o que eu estou fazendo e com os planos que eu tenho. Dependendo da resposta, ou eu continuaria com o que eu estou fazendo e com os meus planos que tenho, ou eu desistiria de tudo e faria outra coisa, ou não me dedicaria tanto ao que eu estou fazendo e aos meus planos. Oitava pergunta. Eu te peguei olhando para mim na sala de aula. O que você vai dizer? Essa é uma situação que acontecia, eu acho que ainda acontece bastante, mas acontecia bastante na época que eu estudava. Vai lá, vem cá, sempre alguma menina pegava um menino olhando para ela na sala de aula e fazia: "O que foi? Tá olhando o quê? Por que tá olhando pra mim?" Algumas porque não gostavam, falava meio ignorante porque não gostavam, mas outras falavam meio que gostando. Vamos lá, se eu fosse pego olhando para alguém na sala de aula, o que eu diria ia depender muito do que a pessoa dissesse ao me ver olhando para ela. Se ela perguntasse o que eu estou olhando, eu diria nada. Não estou olhando nada. Essa é a resposta mais clássica que as pessoas dão quando são pegas olhando para alguém e as pessoas perguntam o que ela está olhando. As pessoas dizem que não estão olhando nada, quando na verdade estão olhando alguma coisa. Pode estar ali admirando a pessoa, interessada, vendo como a pessoa se comporta, mas às vezes as pessoas não estão olhando nada mesmo. Nona pergunta. Seu amigo cometeu um crime e quer que você assuma. Você assumiria de graça ou por dinheiro? Se um amigo meu quisesse que eu assumisse um crime que ele cometeu, independentemente do crime, eu não assumiria nem de graça e nem por dinheiro. Assumir algo que alguém cometeu, lá na frente pode ser descoberto que não foi você que cometeu, você responder por ter assumido algo que você não fez e a pessoa que cometeu responder pelo que ele fez, mesmo depois de ter pagado para não responder por algo que ele fez. Ou seja, você responder por algo que um amigo seu fez e pediu para você assumir, lá na frente, se for descoberto que não foi você, você vai pagar por aquilo que você não fez, você vai pagar por ter assumido algo que você não fez, mesmo que você receba alguma coisa, a pessoa que realmente fez vai pagar, mesmo depois de ter pagado para você assumir e para ela não pagar pelo que ela fez, ela vai perder o dinheiro e vai pagar por aquilo que ela fez, ou seja, não tem vantagem para ninguém, nem para você e nem para a pessoa que fez. E nesse negócio, todo mundo sai perdendo. Décima pergunta. Responda rápido.
Qual das portas você abriria? Porta azul, você confia na lógica e sempre analisa antes de agir. Porta vermelha, você segue o coração e toma decisões impossíveis. Porta preta, você gosta de mistérios e tem uma mente estratégica. Bom, se eu tivesse que abrir uma dessas três portas, eu não abriria a porta preta, porque eu não gosto muito de mistérios. Então eu descartaria a porta preta. Tomar decisões baseadas na emoção impulsivamente não é uma boa escolha, porque decisões devem ser tomadas racionalmente com a razão. Então eu também não abriria a porta vermelha, descartaria ela. E escolheria a porta azul, porque eu gosto de analisar as coisas e a lógica nunca falha. Esse vídeo vai ficando por aqui, obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.